Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Pereira da Ferreira Studios. E se você tem uma ex-namorada mais ou menos assim... Ai, pra onde que... Homem é amigo de mulher, pra quê? Eu não quero ser sua amiga. Ou eu sou sua namorada, ou você vai ser meu namorado. Ou eu vou mandar te matar. Ou se você se cansou de ouvir... Tá com alguém? Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? Então esse vídeo com certeza é pra você. Bem, resolver problemas de relacionamento é uma tarefa difícil. Mas imagina só se você pudesse remover a sua ex-namorada aquela foto que você tanto gosta. Qual seria a reação dela? Foi o relógio da minha concorrência que eu te pedi? Foi as bolsas que eu te pedi? Foi as roupas que eu te pedi? Os perfumes? Foi por isso? É exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer hoje. Através de passos simples, vou te mostrar como remover a sua ex-namorada daquela foto que você tanto gosta. Então vem comigo e se liga só. Então agora vamos dar início ao nosso passo a passo desse incrível tutorial. Então eu estou aqui no meu Photoshop, mas você pode estar utilizando a versão que você queira. Eu estou utilizando a versão CC para execução desta aula. Algumas ferramentas você talvez tenha, outras não, dependendo da versão que você utilizar. Mas a grande maioria você vai ter sim. Então eu trouxe aqui, pessoal, para vocês terem ideia de como que o efeito é bacana. Aqui eu tenho a minha foto com o ex, que está aqui a namorada e o Bambi aqui do lado. E aí o que a gente vai fazer? Se eu vir aqui, ó, vou habilitar a minha layer e é mais ou menos isso daqui que a gente vai fazer. Vamos remover a sua ex-namorada que tanto te enche o saco, te irrita, manda fazer as coisas e ainda pega no seu pé. Então, para dar início a essa aula, eu vou fechar esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês verem. E eu vou abrir aqui uma imagem, vou aqui em File, Open, e eu vou disponibilizar uma pastinha aí removendo sua ex-namorada. Vou dar um abrir, vou dar um OK. E ao invés de a gente remover o Bambi, a gente vai remover a ex-namorada hoje, beleza? Então como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente tem algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer isso. Eu vou falar brevemente aí para vocês terem uma ideia e não ficar muito no vão como que a gente vai executar esse procedimento. A primeira ferramenta que eu quero falar para vocês é a Spot Healing. O que ela faz? Ela é um pincel de recuperação que você remove mancha e você pode eliminar pequenos pontos de sujeira da imagem com apenas alguns cliques, ou talvez um clique. E a Healing Brush Tool, que é uma ferramenta também do segmento de ferramenta de retoque, você clica, arrasta e você consegue corrigir imperfeições de uma imagem. E ela também busca amostras de cor em volta da imagem, que você selecionar aquele ponto determinado, e ela vai estar atribuindo aquelas amostras de cores e aqueles padrões próximos para poder gerar uma proximidade que tenha daquele ponto. A ferramenta de correção, que também a gente conhece como Patch Tool, a gente utiliza ela para poder corrigir uma área selecionada com a ferramenta e utilizando uma outra com referência. A gente faz a seleção, arrasta para uma outra área e ele corrige para nós. E a gente vai utilizar muito ela aqui. E a segunda também que eu quero falar para vocês é a Content Aware. O que essa ferramenta faz? Ela permite você trocar de posição uma determinada textura, cor ou área que você copiou e arrastou para um determinado local. E aí depois ela tenta mostrar como que seria aquele local sem aquele determinado objeto. É muito bacana também. E a Red Eye Tool você utiliza para remover, obviamente, olhos vermelhos, mas ela também tem outras funcionalidades. E além disso, a gente pode trabalhar com retoque utilizando a Clone Stamp Tool, que é uma ferramenta carimbo, em que você seleciona uma área, você seleciona uma determinada que você quer e você consegue clonar ela e copiar para uma outra área. E também nós temos a Pattern Stamp Tool. O que essa ferramenta faz? Ela funciona como uma ferramenta de carimbo, só que ela vai criar um padrão de textura. Então você pode aplicar uma textura utilizando ela em uma determinada área que você queira. A gente já tem um básico agora do que a gente vai fazer, do que a gente vai utilizar. E para a gente conseguir fazer esse efeito bem bacana, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a Patch Tool. A gente vai selecionar ela e vamos fazer aqui, ó, brevemente uma seleção em volta da nossa... Vou dar um Ctrl J primeiro para vocês verem depois. E vou fazer aqui uma seleção em volta da nossa ex-namorada aqui. Então vou fazer aqui uma seleção, vou selecionando, vou trazer aqui no chinelinho também, passar aqui, vamos lá, vamos passar, chegou, beleza, encontrou o ponto. E agora o que a gente vai fazer? Percebam que ele vai mostrar aqui para nós uma setinha. Então o que eu faço? Eu simplesmente arrasto e vou arrastando aqui, ó. Só que se eu jogar aqui, a ex-namorada vai aparecer exatamente nesse local.
E eu não quero que isso aconteça. Então o que a gente vai fazer? Se eu mexer pra cá, olha o que vai acontecer aqui, que bacana. Vou tentar aqui, ó. Se eu jogar, olha só, já conseguimos aqui simular uma grande parte do efeito. E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que começar a corrigir algumas coisas aqui. Então vamos vir aqui, ó, por exemplo, e selecionar esta superfície aqui e vamos arrastá-la para que ela encaixe mais ou menos aqui na área que nós queremos. Então olha só, aqui ficou um pedacinho faltando. Vamos usá-la também, lembrando que é importante que a opção esteja aqui em Content Aware e aqui em Very Strict. Aí a gente vai melhorar aqui, ó, e a gente já conseguiu corrigir a borda. E agora a gente tem que corrigir aqui esta área que ficou um pouco esdrúxula. Como que nós vamos fazer isso? Vamos selecionar aqui, lembrando que não pode encostar muito no Bambi, senão vai dar problema. E a gente vai vir aqui, vamos corrigir esta área usando também a ferramenta. Não tem problema se pegar um pedaço do outra parte do mar, mas o importante é que a gente consiga simular o efeito. Então aqui, ó, vamos fazer uma outra seleção para que a gente consiga simular melhor ainda o efeito. Então olha só, aqui, ó, a gente já tem um resultado bem bacana. A gente já conseguiu executar grande parte do efeito com alguns passos simples. Agora a gente precisa remover essa mãozinha delicada aqui dessa ex-namorada. Como que a gente vai fazer isso agora? Eu vou vir aqui, ó, vou fazer uma seleção exatamente nesta área, lembrando que por enquanto a gente está usando só a ferramenta de arrastamento. E se eu jogar para cá, percebam que ela vai ficar uma leve mancha. E agora que a gente vai ter que utilizar uma outra ferramenta. No início eu falei que a Spot Healing Brush Tool ela vai fazer com que a gente recupere as manchas possível eliminar pequenos pontos e sujeiras de uma imagem. E se a gente utilizar a outra, a gente vai corrigir as imperfeições de uma imagem. Então se eu vier aqui, vou selecionar um size menor e um hardness, que é a dureza do nosso pincel, aqui no caso do Band-Aid, a gente vai diminuí-lo um pouco. Então se eu pegar e clicar, ó, ele não... Olha o que vai acontecer, ele vai pegar aqui e vai tentar corrigir e não, então não fica bacana. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai tentar usar o Healing Brush Tool. Então vai dependendo da sua necessidade. Ó, e o Healing Brush, ó, a gente já consegue, a gente seleciona a área que a gente quer e vamos aplicando aqui a nossa imagem para que a gente consiga ter um resultado bem bacana. Então aqui, ó, vou selecionando aqui, seguro o Alt, clica e vamos removendo aqui as áreas que a gente não deseja. Então aqui, ó, a gente já conseguiu remover, deixa eu tirar essa manchinha aqui que ficou. Beleza. Agora percebam o seguinte, deixa eu dar mais um tratado aqui. Percebam que agora a gente tem que pegar e conseguir remover esse pedaço de mão. E a gente vai usar uma coisa aqui bem bacana, uma técnica bem simples. A gente vai pegar aqui da manga, vamos selecionar a manga, vou vir aqui, selecionar a manga, e agora eu vou pegar, deixa eu vir aqui, vou pegar a manga, dar um Ctrl C, Ctrl V, vou arrastar esta manga e vou jogá-la mais ou menos nesta área aqui, mais ou menos aqui. E aí agora o que a gente vai fazer? Percebam o seguinte, a manga está aí, só que a gente vai utilizar ela como se fosse um pedaço realmente da blusa. E agora a gente vai fazer um clique aqui, mais um clique aqui. Vamos clicar com Alt, segurar e vamos clicando. Depois vamos dar um Ctrl Enter, Ctrl C, Ctrl V. Vou remover a minha letra anterior e vou escrever aqui manga. Que na verdade não é uma manga, a gente vai utilizar ela aqui nesta área. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou começar a usar a ferramenta borracha. Simplesmente para ir clicando aqui e removendo essas áreas que eu identifico como sendo desnecessárias. Então vamos removendo aqui. Então agora o que acontece? A gente já conseguiu simular um pouco, só que infelizmente a danada da ex-namorada meteu a mão ali na sua blusa. E a gente tem que remover esses dedinhos aqui para não ficar um negócio escroto. Como que a gente vai fazer? Vou selecionar a minha layer que eu dupliquei. Vou simplesmente vir aqui, selecionar esta área, vou selecionar com a ferramenta de seleção, vou dar um Ctrl C, Ctrl V
E agora eu vou em Filter, Liquify e vou selecionar a opção de Forward Warp Tool. Por quê? Eu vou conseguir movimentar a minha imagem, porque eu preciso fazer o camarada um pouco mais gordinho. Então olha só o que a gente vai fazendo aqui. Então selecionei o camarada, vou dar um OK e percebam o seguinte, ele ficou mais ou menos para frente um pouco. A gente vai selecionar com Ctrl Alt, vamos jogar mais ou menos aqui nesta área, vou diminuir aqui um pouco. Então olha só, entrou no entrelinhamento aqui da borda, estando atento a isso. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui com a ferramenta borracha e vamos apagar estas áreas que sobraram. Lembrando que eu estou usando aqui 19, um size 19, um hardness 8 e um opacity de 87. Mas aí, isso vai dependendo das suas possibilidades. Vou removendo aqui, de forma que você lembre-se que as linhas, elas têm que continuar justapostas, para que a gente não tenha nenhum problema. Então, se eu pegar agora a minha manga que eu tinha duplicado, olha o que eu vou fazer. Eu vou levar ela mais ou menos para esta área aqui, para que a gente consiga simular melhor o nosso efeito. Então olha só, vou aumentá-la aqui mais ou menos, um tamanho assim, para ficar bacana. Vou rotacionar um pouco e vou dar um apply para que a gente consiga aplicar. Para a gente dar uma iluminação bacana, eu vou vir aqui no contraste, no curves, vou dar um creating clipping mask, vou mexer um pouco aqui na luz, só para ficar um resultado mais bacana. E aí aqui, exatamente nesta área, onde ficou um pedacinho aqui do dedo, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, ó, percebam o seguinte, aqui está a minha manga, e na layer 2 eu vou vir aqui, selecionar o meu size, clicar aqui e vou aplicar para remover o restante desse dedo aí que ficou infelizmente sobrando ali um pedacinho. E aí, pessoal, é o seguinte, a gente vai vir aqui na manga, vamos selecionar a curva e vou mexer aqui levemente para que não fique uma coisa muito larga, porque o cara também não é obeso, né, pô? Aí agora o que a gente vai fazer? Dá um aplique e voa lá. Se ficou um pedacinho aqui faltando, ó, a gente pode vir aqui com a nossa ferramenta borracha, vamos diminuir um pouco o size, vou vir aqui selecionando, beleza, e tá aí, pessoal, removemos a ex-namorada da foto com perfeição. Se eu mesclar essas layers aqui, ó, merge layers, olha o que acontece, saiu a ex-namorada perfeitamente, temos o mar e todos os elementos. Então, um efeito bem bacana e você removeu com prazer a sua ex-namorada. Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, isso contribui muito. Deixe o seu comentário aí, vai lá no Twitter, participa da nossa fanpage. Semana que vem tem mais. Valeu!